que vai gerar os cachos, né, espalhando por uma parreira os cachos, depois a uva. E é interessante que o Senhor Jesus sempre usa de ilustrações corriqueiras do dia a dia para nos ensinar. Usa parábolas, usa ensinamentos, e ele disse assim, que ele é a videira, ele é aquele que traz a vida, que faz você gerar o fruto. Ele é aquele que dá a vida. E o Pai é aquele que cuida. Se ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, eu pergunto, o que sobra para mim? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, ele é aquele que faz, então, a videira gerar os ramos, que faz gerar os frutos. Olha o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quando nós estávamos em Israel, nós vimos como funciona esse processo. O nosso guia lá, o Eli, ele explicava então que aquelas uvinhas meia mirradinhas, eles davam para as crianças chuparem. E aquelas mais bonitas, ele dava a ordem, o agricultor falava, limpa, limpa e recolhe. Interessante que quem faz jardim, trabalha com jardinagem, sabe que existe uma coisa chamada poda. O que é a poda? Nada mais, nada menos que o Senhor acertando as pontas daqueles ramos para fazer o quê? Para que aconteça o quê? Cresça e dê fruto. Que interessante. Quem tem cabelo sabe, né? As irmãs, né? Corta às vezes as pontinhas para que cresça. Precisa acertar para que cresça. Eu não me lembro mais disso, mas vocês sabem que é assim que funciona. E com as plantas é exatamente a mesma coisa. O Senhor corta, o Senhor limpa para que faça o quê? Produza mais fruto ainda. E ele está falando de ramos que estão nele, fincados nele. Versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Hoje de manhã o Marcos, na aula dele, eu não sei se foi o Marcos, se foi a Silvia, mas acho que foi o Marcos, citou uma frase do Dr. Shedd. E naquela frase o Dr. Shedd diz assim, uma das coisas que mais nos separam de Deus é a bênção. Quando está tudo bem. E às vezes o Senhor faz assim, meu filho, eu preciso que você ande perto de mim. Sabe por quê? Porque nos esquecemos da palavra. Precisamos ler muito a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro místico, eu vou ler a Bíblia em um ano, porque eu vou ser mais abençoado. Não, gente. Se você for ler a Bíblia em um ano, e eu espero que leia mesmo, é uma benção. Eu não consigo ler a Bíblia em um ano, porque eu sou meio, né? Então eu gosto de ler, eu vou lendo. Eu não sei se eu já li a Bíblia inteira em um ano, ou se eu li a Bíblia inteira em menos de um ano, mas eu leio, e a gente tem que ler. Mas ler a palavra de Deus é saber que o próprio Deus está falando com você. Às vezes eu leio alguns salmos, os salmos sempre exaltam a criação. Eu li o Salmo 19 outro dia. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia anuncia outro dia, né? Se você continuar lendo esse salmo que fala da criação, nos primeiros versículos você vê Deus falando com o homem através daquilo que ele criou, do que o Senhor Jesus criou pela sua palavra. Mas quando você continua lendo o salmo, termina de ler o salmo, ele para de falar da criação e exalta o quê? A palavra. Deus nos falou através da criação e nos fala através da sua palavra, da sua revelação. O Senhor Jesus Cristo é o verbo de Deus encarnado. Então, quando você lê a Bíblia, o Senhor Jesus está te limpando, Ele está te lavando. E o inimigo trabalha para você não ler a Bíblia. E muito. Ao ponto de dizer, olha, você trabalha muito, você não tem tempo de ler a Bíblia. Eu lembro uma vez, professor Darcy, alguns conhecem o Darcy,
né? Um dos meus mestres na palavra, uma pessoa que eu gosto muito, amo muito, padrinho de casamento, muito querido. Toda vez que eu ligo para o Darcy, é para falar de Bíblia, nós ficamos, às vezes, um tempão falando, compartilhando o que o Senhor tem nos ensinado através das Escrituras. Mas eu lembro de uma irmã que disse assim, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. E ele disse assim, o que você faz da meia-noite às 6? Ela falou, durma. Ele falou, leia a Bíblia e aprenda a dormir depressa. Porque a palavra de Deus nos limpa e o inimigo trabalha para que você não a leia. Ah, eu quero um culto jovem, pirotécnico, que tenha luzes. É muito gostoso, gente. Eu já fui jovem, me sinto jovem ainda. Eu insisto, pergunta para o Vanderlei, tento jogar bola, quase morro. Mas a cabeça é jovem. É verdade que depois, de uma certa idade, a gente começa a ficar meio prateleira, né? Cheio de coisinha. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim, jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E tendes vencido o maligno. Essa palavra é para vocês, jovem. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Olha que interessante. Os mais antigos conhecem a palavra, amam a palavra, leram a palavra, leem a palavra, e ai se não leem a palavra. Eu tenho uma tia que mora em Curitiba, sempre foi muito atuante, sempre leitora da palavra, sempre trabalhou com SAF, trabalhou com senhoras. E aí então o tempo começou a exigir muito dela, a idade exigiu dela, ao ponto de se comprometer fisicamente, e ela escreveu uma vez uma poesia que até eu li aqui. O que eu posso dar ao Senhor ainda? O que eu ainda posso dar ao meu Deus? E ali ela responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou orar pelos pastores, eu vou orar pela minha igreja, eu vou orar pelas outras senhoras, eu vou orar pelos missionários, eu vou ler a Escritura, eu não vou murmurar, eu vou louvar. Que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? Meus irmãos, o inimigo trabalha muito para você não ler a palavra. Olha o que Jesus disse. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Ele é o verbo, então quando eu leio a Bíblia, Jesus me lê e ele me limpa. Vocês conhecem o tabernáculo, já ouviram falar? Já ouviram falar no tabernáculo? O tabernáculo tinha uma entrada, o judeu então ele levava o sacrifício ali, os sacerdotes inspecionavam o sacrifício, aquele animalzinho era executado e o judeu ia, Kippur, perdoado para sua casa. Logo em seguida os sacerdotes se deparavam com um objeto chamado bacia de bronze e ali eles tinham que se lavar, lavavam as mãos para poder entrar no lugar santo e fazer os trabalhos de sacerdotes. E quando olhavam para aquela bacia de bronze, viam o rosto deles. E por trás viam um céu. Que interessante. Eles se identificavam. Eu me lavo aqui, porque eu preciso desse lugar. Porque atrás de mim tem alguém e eu preciso ser igual a ele. Mas de tanto lavar a mão com sangue, eu pergunto para vocês, que cor era aquela água? Se não vermelha de sangue. E não é assim a palavra de Deus, onde nós nos lavamos? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é isso que a ceia do Senhor significa? Que eu preciso me lavar diante da palavra de Deus todos os dias. Todo o tempo o Senhor está me convidando para ir para lá. Meu filho, leia a minha palavra. A Bíblia é o livro tinto de sangue, de Gênesis, Apocalipse. Ela mostra o Senhor Jesus. E vendo o varão perfeito, o Senhor Jesus me convida a ser como Ele. Exatamente como Ele é. Eu gostei muito da aula de hoje de manhã. Gostei muito da devocional de hoje de manhã. Eu vi o Senhor fazendo assim, ó, pá, pá, pá. Coisa boa. Quanto tempo nós perdemos com este objeto?
Eu fico pensando que o corpo humano é composto de cabeça, tronco, membro e celular. Quanto tempo nós perdemos? Eu tenho feito uma oração: Senhor, me tira de grupos inúteis de WhatsApp. A hora que ele falar, saia, eu vou sair de um monte. Eu vou deixar só o do futebol e da igreja. Mas quanto tempo nós perdemos, às vezes, com coisas que não levam a nada, e a Bíblia fechada. Moody orava por fé, e a Bíblia fechada. Senhor, eu quero fé, e a Bíblia fechada. Até a hora que ele abriu e ele se tornou o grande Moody que nós conhecemos. O inimigo trabalha para que você não seja limpo. E desculpa, meus irmãos, quando nós não estamos muito limpos, as doenças vêm, o mau cheiro vem, espiritualmente falando, claro. Leia, aproxime-se. Deus, fala comigo, eu vou ler a tua palavra. Há pessoas chorando, implorando no mundo por uma Bíblia e não as têm. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Jesus não falou que a gente estava nele, que você está nele? Então permaneça em mim, viva como alguém que está em mim, e eu vou permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não tiver na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não existe fruto sem Jesus, não existe fruto sem a videira, e fruto serve para quê? Para alimentar o outro. Alguém aqui, eu já falei isso aqui, vamos ver se vocês lembram. Qual que é a diferença de frutar e frutou? E agora? Interessante que a palavra em português é frutou, não é fruta. Ih, pastor, você está falando de gênero. Não, não é isso não. Eu estou dizendo assim que Jesus usou frutou. Esse é o sentido grego da palavra. O tradutor foi muito feliz. Então você vai à feira, compra banana, compra maçã, compra manga, né, abacaxi, morango. Encheu a sua sacola de frutas. Mas por que Jesus usa fruto? É simples, a fruta, é a maçã, é a banana, aquela que você vê. O fruto é aonde está a semente, aonde a semente gera outra árvore, outro pé. Deu para entender? O Senhor Jesus nos chamou para ser frutos, para nós gerarmos outras vidas. Então faça do seu trabalho, faça da sua vida um estilo de vida eficaz de gerar outras vidas. Por quê? Somos teimosos. Jesus Cristo diz, permaneça em mim, porque eu estou te chamando para você gerar outras vidas. E esse é o maior prazer do crente. Lar Valmiriam fechou. Fiquei muito triste com o fechamento do Lar Valmiriam. Lar Valmiriam fechou porque uma associação comercial, uma associação religiosa, para quem não sabe, o Lar Valmiriam foi fundado através da Associação das Senhoras Evangélicas do Estado de São Paulo, para cuidar de crianças, e muitas crianças foram restauradas lá, algumas nós as conhecemos. Algumas já são casadas, algumas estão bem, outras estão em igrejas, até missionários saíram de lá. Crentes saíram de lá. E alguém chega no Lar Valmiriam e diz assim, agora vocês não podem exercer a confessionalidade de vocês. Agora aqui tem que ir no baile funk, tem que ir no terreiro, tem que ir onde a gente mandar. Quase 90 anos, ela falou assim, chega, cansei. E a frase que ela disse, pastor Ion, eu não vou engordar para a grande matança. Não vou criar crianças para a grande matança. Eu fui chamada para gerar vidas.
Você pode alimentar muita gente e dizer, está com o estômago cheio? Tá, parabéns. E a pessoa sair dali, Jesus voltar, ela vai ficar. Se a pregação do evangelho não tiver a intenção de gerar outras vidas, não é pregação do evangelho. E outra, se tiver fome, dá de comer. Jesus ensinou assim. Por isso que nós fizemos aí 3 semanas kit de Natal, bem bonitinho. Tinha até mini panetone, né, Meire? Estava bonitinho. Tudo borrifado com álcool 100. As pessoas choravam ao ganhar. Que experiência. Jesus nos chamou para darmos frutos, plantar para ganhar outras vidas para Ele. E por fim, o versículo 5, eu vou terminar aqui. Olha aí, eu sou a videira. O que Jesus está dizendo? A videira sou eu. Eu sou a videira, não é você. Eu tenho controle de tudo. Eu sou o Senhor. Eu gero vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o sentido da vida. Eu sou a fonte da vida. Uma menina de 16 anos diz, a minha vida não tem sentido nenhum. Eu não sei qual é o sentido da vida. Eu estou triste com essa pandemia, estou deprimida, já estou pensando em morrer, eu não sei o que fazer. Qual é o sentido da vida? Gente, que oportunidade, né? Eu me senti, como é que chama aquele jogador famoso de vôlei? O Tandy, sei lá. Com aquela levantada perfeita, falei, agora eu vou cortar. E apresentei o Senhor Jesus para ela. E ela disse, por que Jesus? Porque Ele é a fonte de toda a vida. Você aceita eu te dar um presente? Aonde você mora? Ela me deu o endereço dela. Pediu mais que um carpinteiro pelo correio, chegou e fui lá entregar na casa dela. Vila Mascote. Toquei a campainha. Você veio aqui me dá esse livro? Falei, vim. Por quê? Porque Jesus te ama. Ganhei um Cacau Show aqui de presente, claro. Senti, né? Cheguei em casa, nem deu tempo. Mistérios, né? Sumiu. Essa semana essa moça me escreveu dizendo assim, quanto tempo eu perdi sem saber que Jesus Cristo era a fonte da vida. 2 dias atrás, eu falei, Jesus, eu não sou nada. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Senhor Jesus, eu quero permanecer em ti para fazer a tua vontade. Sabe por quê? Olha o que ele diz aí. Vamos ler junto esse finzinho? Porque sem mim, você é capaz de ser um bom marido sem Jesus? Deixa eu encarar os maridos aqui. Você é capaz de ser uma boa esposa sem Jesus? Você é capaz de ser um bom pai sem Jesus? Você é capaz de ser uma boa mãe sem Jesus? Você é capaz de ser um bom filho sem Jesus? Você é capaz de ser um bom adolescente, uma criança boa, dedicada sem Jesus? Você é capaz de ser um bom obreiro? Você é capaz de dar fruto, fazer alguma coisa para a glória do Senhor Jesus, para gerar outras vidas sem Ele? Olha a resposta, não, sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes vi o Kate com violão aqui, Jesus, eu só tenho a ti, Jesus, eu... Quantas vezes? Ah, Jesus, quantas vezes o Senhor falou e eu não ouvi? Meus irmãos, eu queria deixar essa palavra muito amorosa para vocês. Essa palavra é, eu dependo 100% do Senhor Jesus. Foi Ele que disse, qual de vós pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Qual de vós? Quem aqui pode dizer, Covid, não me pegue? Você pode usar 3 máscaras, face shield, e ficar 1000 dias em casa. Quem aqui pode dizer, amanhã eu vou em tal lugar? O Senhor nos ensina a dizer, se Deus quiser, eu farei isso ou farei aquilo.
Eu quero convidar você a depender do Senhor Jesus. Dependência dele. Nós ouvimos isso hoje de manhã por boca da Silvia, por boca do Marcos. E meus irmãos, eu só estou obedecendo. Eu dependo dele até para estar aqui. Eu vou fazer uma confissão. Eu cheguei a ligar para um pastor, falei, você não quer pregar na PBI hoje? Eu dependo muito do meu Deus. Precisamos uns dos outros, igreja. Precisamos orar. Porque a videira está posta. E o Senhor deseja nos limpar para que geremos outras vidas. Isso é dar fruto. Amém? Não escutei muito amém, não. Fiquei com medo agora. Deus de amor, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Nós nos colocamos diante dos teus pés, rogando a ti, Senhor, por paz, por paciência, que o Senhor nos socorra cada dia para que sejamos como tu és. Jesus, eu só tenho a ti. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por estar na igreja, como eu queria estar na igreja. Obrigado, Senhor, pelo que cantamos, lemos, pelas vozes que ouvimos. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um cântico, Marquinhos. Depois eu volto. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transponda as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glórias ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois somos todos um, somente um só Senhor, e
Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Eu estou com aquela sensação do apóstolo Pedro. Senhor, façamos 3 tendas. Como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos juntos, meus irmãos. Como é bom estarmos aqui. A palavra de Deus nos diz no 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, a seguinte exortação, explicação